Olá, ouvintes! Está começando agora mais uma edição do programa Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a ficar com a gente para bater um papo sobre assuntos importantes e interessantes, preparados com muito carinho pela nossa equipe. Então já sabe, né? Fica por aí, aumenta o volume e obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre cuidados com animais domésticos durante mudança de clima. Nós recebemos aqui a médica veterinária Júlia Farias para uma conversa sobre cuidados essenciais com cães e gatos durante o período chuvoso em Roraima. Ela explica como proteger os pets da umidade, do frio e dos trovões, além de dar dicas valiosas para os dias mais quentes, típicos da nossa região. Um bate-papo informativo e cheio de orientações práticas para quem ama e cuida de animais de estimação. Seja bem-vinda, doutora Júlia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora, quais são os principais riscos à saúde dos animais domésticos durante o período chuvoso em Roraima? Então, nos períodos chuvosos, a gente tem uma maior incidência de gastroenterites. Que podem ser transmitidas tanto por vermes, bactérias, vírus e também alguns quadros de pneumonia, broncopneumonia, tanto em cães quanto em gatos. Uhum. E como a umidade constante pode afetar a pele e os pelos dos cães e gatos? Com um período mais úmido, a pele fica mais propícia à proliferação de fungos e bactérias, então a gente pode ter mais casos de dermatites. Então é sempre importante secar bem o animal depois dos passeios, se tiver chuvisco, né, ou aquele clima mais úmido. Também após o banho, não secar somente com a toalha, às vezes é necessário um secador, claro, com um ar mais frio, né, para evitar queimaduras de pele, mas não deixar o pelo úmido. Uhum. Porque a gente também tem outros tipos de dermatite, que são as dermatites úmidas, principalmente naqueles cães que têm dobrinhas, tipo o Pug, o Shar-Pei. Nessas dobrinhas a gente pode, com esse período mais úmido, ter mais doenças, dermatites. Uhum. E no caso da dermatite atópica, dá para você explicar mais ou menos como é? Porque parece que ela não tem cura, né? Então, a dermatite atópica é como se fosse uma alergia. Uhum. Então, o animal ele é mais sensível a algumas situações, como, por exemplo, pode ser ácaros, mas também a alimentação, que é bastante comum em animais atópicos. Então, a gente tem que fazer uma dieta específica para eles, às vezes retirar a proteína do frango e da carne, comer somente peixe. Tem algumas rações somente para esse tipo de cão. E também eles têm umas coceiras específicas, às vezes na patinha, umas feridas que aparecem no corpo. Às vezes pode ser por algum alérgeno deles mesmo, pode ser um produto de limpeza, algum tipo de tecido, algum tipo de planta. Então, sempre tem que tomar cuidado no ambiente que ele tá. E também a gente pode utilizar algumas medicações próprias para atópicos, né? Uhum. Hoje a gente já tem uma medicação que é um anticorpo monoclonal, que se chama Cytopoint, que ele ajuda também a evitar essas coceiras, principalmente em cães atópicos. Legal. E quais tipos de doenças são mais comuns em cães e gatos durante as chuvas? Então, como eu falei, as gastroenterites são bem mais comuns. A gente tem algumas, né, que a gente consegue perceber, principalmente em filhotes que ainda não foram vacinados, que é a famosa parvovirose, que é aquela diarreia com sangue, vômito com sangue. Então, animais filhotes que foram retirados da mãe cedo, não deixar eles terem contato com outros animais até terminar o protocolo vacinal. Então, todos os animais, na verdade, até os adultos, têm que estar com o protocolo vacinal em dia, porque tem várias doenças que podem ser transmitidas, inclusive zoonoses, né? Como a leptospirose. Aqui em Boa Vista a gente não tem grande incidência, mas já houve casos. Então, é importante a gente manter o protocolo vacinal em dia, anual, no caso, né? Que é aquela óctupla, ou a V10, né? Isso, que a gente chama assim. Principalmente, lembrar que as vacinas mais recomendadas por médicos veterinários são as vacinas importadas, né? Que geralmente os veterinários só fazem esse tipo de vacina, não fazem as nacionais. Porque as importadas a gente tem o maior controle de como foi o transporte, armazenamento, a gente tem uma rigorosidade maior, tá? E aí, fazer essas medicações. A gente também tem a incidência de doenças como pneumonias. Nos cães, a gente tem a tosse dos canis.
Os meus tiveram. Pois é, que é uma gripe, parece uma gripe, né? O animal fica, às vezes, com a tosse seca, que parece um engasgo. E passa de um pro outro. Passa de um pro outro. Uma pegou quando estava internada e passou para todos os outros. Sim, pode passar. Houve um caso, inclusive, que eu atendi, de um grupo de animais que eles fazem passeios recorrentes lá no, se eu não me engano, na Praça do Chefão, ou no Mirandinha, que eles sempre se encontram. E aí eles costumavam dividir o bebedouro. Ai. Então, acabou que todos pegaram a tosse dos canis. Então, nesses casos, é importante tomar cuidado com bebedouros. Durante os passeios, se o animal pisou em poça, evitar também que ele beba em poça d'água, porque é bem perigoso, né? E tudo isso pode transmitir, inclusive a mosca, né? A mosca pode pousar num potinho, pode pousar no potinho do outro. A mosca serve como se fosse um transportador lá da doença. Aí bota o ovo na ração. Sim, bota o ovo na ração. Nesse período também é importante ter bastante cuidado com o lixeiro aberto, com ração, não deixar a ração parada. Sempre coloca a ração, o animal come, tira o potinho. Pra não ter esse perigo também de passar, além disso, vermes, né? Outros hospedeiros que podem acontecer. E nos gatos a gente também tem uma doença que parece também com a tosse dos canis, que é a rinotraqueite felina. E aí também é a mesma coisa. O olhinho fica inflamadinho, o nariz, fica um miado como se fosse meio fanho, um miado meio rouco. Então tem que tomar cuidado também. E os gatos também têm as vacinas para eles. No caso é a FIV, né? É a feline, né, que a gente chama, que tem algumas doenças. E também tem da FIV. Da FEV, no caso. A FIV não tem vacina. No caso dos filhotes, o protocolo inicial são 3 doses, né? No caso... Vermífugo. Isso. O vermífugo inicia com uns 15 dias, né? E depois repete... com 15 dias de nascimento, depois repete com 15 dias. E depois, mensalmente, até completar 6 meses. A vacina inicia com 6 semanas. Tá bom? Agora a gente tem uma nova vacina chamada PUP, que ela tem uma cepa maior de parvovirose e sinomose, que são as principais doenças que tem em filhotes que ainda não foram vacinados, que a gente pode iniciar um pouquinho antes, com uns 38 dias. E a de raiva é por último, né? Com 4 meses. Certo. E o que fazer para proteger os animais que vivem em quintais ou áreas externas nesse período? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses animais, não deixar eles em chão de terra, de barro, né? Principalmente de cimento, uma região assim. Se ele tiver casinhas, que a casinha dele seja um pouquinho mais alta, para evitar que entre a água da casinha, seja bem protegida, que ele tenha um ambientezinho, uma caminha, com um lencinho para ele poder se enrolar, evitar a umidade, sempre estar limpando lá dentro, porque esses períodos mais úmidos, além das doenças que a gente comentou, também pode ter uma diminuição da temperatura corporal, e isso é muito perigoso para os animais, que às vezes ele não tem como se proteger desse frio, né? Se você deixa ele num ambiente que vá molhar ou que esteja muito gelado, e aí ele pode abaixar a temperatura e ter umas consequências piores, né? Podendo levar até a morte. Nossa. E existe algum cuidado especial com a alimentação dos pets nesse período? Então, como eu falei, a alimentação deles mantém normal, porém a gente tem que tomar cuidado com os comedouros e os bebedouros. Os comedouros, evitar pousar mosca, ficar muito tempo lá parado. Se puder, né, botar tela na casa, até pra gente mesmo, porque a mosca pode pousar na comida do cachorro e pousar na nossa, né? Uma panela aberta já era. Isso. Manter os lixos bem fechados, fazer a troca periódica do lixo, né? Não deixar aquele lixo aberto pra mosca pousar no lixo, depois pousar na comida. E os bebedouros, como eu falei, trocar também recorrente, evitar lodo, né? E também evitar que seja um reservatório de outras doenças, como por exemplo o mosquito, né? Aquele mosquito que a gente conhece, ele pode ficar lá no bebedouro. E além das doenças que podem transmitir pra gente, também tem uma doença que pode ser transmitida do cachorro para o ser humano, que é a giroflariose, que é um verme do coração. Então, ele pode passar do cão para o ser humano. Aqui em Boa Vista também é um pouquinho difícil. Geralmente acontece em locais que é no litoral, mas já houve casos. Inclusive, eu já atendi alguns casos aqui. Mas, no caso, o verme fica no coração do animal, não do ser humano. Pode ir para o ser humano. Eita. É uma zoonose. E aí, esse mosquito, ele faz essa transmissão, né? Ele pica o cachorro, pica o ser humano.
Então, pode fazer essa transmissão do cão para o ser humano. Lembrando que tem como você prevenir isso nos cães, né? Que é utilizando aquela coleirinha. Eu não sei se você já ouviu falar o nome, mas a mais famosinha é aquela Excalibur, que ela evita, né? Além dos mosquitos, algumas pulgas também. Carrapato também, né? É. E como identificar se o animal está com frio, mesmo no nosso clima? Os meus ficam todos encolhidinhos, né? Geralmente eles ficam encolhidos, eles podem tremer bastante. Tocar no focinho dele, tá muito gelado, na patinha, na orelha, que são as extremidades, assim a gente consegue ver, né? Se tiver muito gelado, você pode perceber que ele tá com frio. E também o pelo meio eriçado, gatos principalmente, eles ficam bem encolhidos, pelo bem eriçado, o rosto bem fechadinho, os olhos fechados, né? Eles demonstram bastante. Principalmente tocar nessas extremidades. Porque é ali que a gente percebe que eles estão com frio mesmo. Tocando no focinho, que é o primeiro lugar que fica gelado. E as patinhas deles. Os gatos também conseguem se esconder, né? Acham uma caixinha, entra no guarda-roupa. Sim, gatos é mais fácil porque eles conseguem pular, se esconder. Já os cães não, é mais difícil para eles se protegerem do frio sozinhos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com eles. E é recomendado usar roupinhas em dias chuvosos? Então, depende muito, porque se seu animal não for acostumado, uma roupinha pode causar muito estresse para ele. Então, às vezes, é pior você botar uma roupinha. Mas se seu animal for acostumado, não tem problema, pode botar roupinha nele. Deixar ele bem aquecido, mas o ideal mesmo é dar paninho. Um paninho já é suficiente, porque os animais eles conseguem se ninhar lá e botar o paninho em cima deles, se aquecer sozinhos. Só que filhotes não, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E os animais de pelo curto ou filhotes, eles precisam de cuidados extra na estação chuvosa? Então, sim, precisam bastante. Filhotes, como eu disse, os filhotes, assim que nascem principalmente, até mais ou menos uns 3, 4 meses, eles não conseguem manter a temperatura corporal. Então, geralmente, quando o filhote é bem pequenininho, ele fica bem coladinho na mãe. Porque assim ele consegue fazer essa transferência do calor, né? E se manter aquecido. A mãe faz esse papel de manter aquecido. Mas quando o filhote sai da mãe, ele não tem como se aquecer sozinho. E aí é muito mais fácil para eles ficar com hipotermia, que é a temperatura baixa, do que os outros animais. Então, sempre manter eles bem aquecidos. Tomar cuidado também com o ar-condicionado, né? Que nesses períodos as pessoas gostam de ficar no ar-condicionado, deixar o animalzinho no ar-condicionado. E filhotes, eles perdem a temperatura muito, muito rápido. E por falar em temperatura, eu sei que a temperatura dos cachorros, a normal, é mais alta que a nossa, né? Sim, é mais alta. Acho que em torno de 39. O deles é de 37,4, 39,4, por aí. E o ser humano, 37,5, já começa a estar com febre, febril já, né? Sim. E como lidar com os pets que têm medo de trovões e relâmpagos? Nossa, lá em casa, Deus nos acuda. Sim, tem vários pets que ficam muito nervosos e ansiosos. Isso é bem preocupante, né? Principalmente em gatos. Porque gatos estressados são propícios a vários tipos de doenças. É bem comum a gente encontrar gatos que, quando se estressam, ficam obstruídos, né? Eles obstruem e não conseguem mais fazer xixi. Então, é sempre preocupante e tem que tomar cuidado, principalmente gato macho. E os cães também, eles ficam muito ansiosos, eles podem se machucar quando estão ansiosos, podem ficar entalados atrás do vaso sanitário, que aconteceu lá em casa. Nossa, já ouvi cada história. Podem se machucar nas grades, né? Podem tentar fugir. Até conseguir fugir também, né? Então, podem fugir também. E aí é bem preocupante. O que a gente pode fazer? Nesses casos, manter o animal dentro de casa num ambiente seguro. Mas tem animais que eles ultrapassam, né? Esse nível de estresse. Muito medo. Então, é importante sempre conversar com o médico veterinário. Às vezes, é até necessário fazer uma medicação calmante mesmo. Para o animal ficar mais calmo, ficar mais tranquilo. Até pra gente evitar que tenha uns problemas maiores. Porque animais estressados ou com muito medo, eles podem acarretar outras situações. Inclusive, já teve um caso de uma cachorra minha, não foi trovão, né? Foi fogos, mas semelhante, né? O barulho... Pra eles é horrível. É bem semelhante, porque eles têm uma audição muito mais aguçada que a gente.
E ela foi tentar fugir, ela acabou se machucando e eu não estava em casa e ela acabou vindo a óbito. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses animais muito estressados. E às vezes é necessário um calmante, sim. Mas sempre com acompanhamento do médico, né? Claro, o acompanhamento do médico veterinário. A gente pode tentar uma coisa mais natural, como floral, né? Algumas outras coisas. Mas às vezes é necessário um medicamento mesmo, como um antidepressivo ou um ansiolítico. E normalmente há pessoas que colocam algodão nos ouvidos dos pets por conta dos barulhos, né? Sim. Tem alguma indicação? Faz mal? Não faz mal. Só não pode esquecer lá dentro, né? E eles também colocam, né, a mão e a pata para tirar. Sim, pode colocar, não tem problema. Mas assim, se o animal ficar muito estressado, é melhor tirar, né? Mas não pode esquecer lá dentro, porque daí pode acontecer uma otite no futuro, né? Que é uma inflamação no condutor auditivo. E daí a coisa fica mais complicada. E quanto à água da chuva, ela representa algum perigo caso o animal saia na chuva assim? Então, o indicado é que ele não beba água de poças, tá? Nem de locais que estejam lá muito parada essa água. E também, sempre que for passear, que você vê que seu animalzinho pisou numa poça, chuviscou, então ele teve contato com outros animais também que estão lá em contato com essa água. Quando chegar em casa, dá aquela lavadinha com sabão neutro, né? E secar bastante. Bem. Isso, nada de passar álcool em gel em cão, porque acho que os coitadinhos sofreram na pandemia, Nossa, né? Todo mundo passava álcool em tudo. Não pode, gente. A pele deles é muito sensível. E o coxim também, que é aquela partezinha da patinha deles, também é bem sensível. Então tem que tomar cuidado. Nada de passar álcool em gel. Sabão neutro, pode ser um detergente mesmo. E lavar e secar bem. Lembrar de secar, não deixar úmido. No caso, você já deu orientação sobre os passeios, né? Em dias chuvosos. Pode passear, mas com todos esses cuidados, né? Sim. Principalmente na volta para casa. Sim. Eu esqueci até de falar sobre questão de bancos de areia, né? Porque a gente tem outros animais que vão defecar lá no banco de areia. Xixi. Isso, xixi, cocô. E aí tem as chuvas. Aí propicia mais aquela transmissão de alguns vermes. A gente conhece como bicho de pé, também passa para os animais. E aquela larva migras, que é o bicho geográfico. Que também passa para isso, também passa para o ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa situação de defecar naqueles bancos de areia, a chuva, tudo isso acaba propiciando para esses vermes. Então, lembrar de manter o vermífugo dos seus pets em dia. E no caso da girofilariose, tem algum meio para evitar? Tem vacina? Tem vacina. Não é comum a gente fazer aqui em Boa Vista essa vacina, porque não é muito incidente. Mas tem a vacina sim. Ela não é coberta na V10? Não, ela não tá, ela é por fora. Assim como a vacina da tosse dos canis também é por fora. De pneumonia também, né? Isso, da pneumonia por fora. E também, como eu falei, aquele colarzinho a gente consegue evitar que o bicho pique ele, que é o vetor que transmite a doença. E quais cuidados a gente tem que tomar com os brinquedos e as caminhas para evitar fungos e mofo? Então, é importante a gente sempre estar lavando, né? Principalmente nesse período que o animal vai lá, pisa lá fora de casa, pisa dentro, fica molhado. E aí, é importante lavar bem, ter uma periodicidade, né? Uma frequência de lavar esses bichinhos. Tentar lavar com o mais neutro possível, né? Os sabões mais neutros, como se fosse para um bebê, tá? Nada de coisa muito perfumada, porque isso pode também acarretar, como a gente falou, animais atópicos. Isso pode ser um problema, né? E questão de dermatite. As minhas, mesmo quando tá chovendo, se elas precisam fazer xixi e cocô, elas vão no quintal, mesmo com chuva. E aí não tem jeito. Uma vez eu fiquei segurando uma sombrinha assim. Eu já vi na internet mesmo as pessoas postam, né? E eu já vi postarem capa de chuva pra cão e pra gato. Porque tem animal que só faz xixi e cocô do lado de fora no passeio. A gente não pode prejudicar isso pra eles, né? Então, se tiver que passear na chuva protegido, vai ter que passear. Porque não pode prender xixi nem cocô. E agora falando dos meses mais quentes, né? Quais são os principais riscos para os animais nos meses mais quentes? Então, a gente tem que tomar cuidado no tempo mais frio, a gente tem que tomar cuidado com a hipotermia, e nos meses mais quentes com a hipertermia, né? Que é aquele calor excessivo nos cães. A gente consegue ver que o focinho vai estar
molhadinho, a língua vai estar para fora, então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado nos passeios, porque eles podem ficar mais cansados por causa da temperatura, que a gente chama de estresse térmico. Então, eles ficam bem cansados, pode acarretar outros problemas, tanto cardíaco, né? E também tomar cuidado com os coxins deles, na hora de fazer os passeios. No período também, a gente também tem incidência de mosquitos. Então, também tomar cuidado com os mosquitos, né? Eles pegam dengue e alguma doença assim? Não, dengue não pega, mas o vetor da dengue pode transmitir a girofilariose. Ave Maria. E como identificar sinais de desidratação e insolação nos pets? Então, desidratação, a gente consegue ver que a mucosa dos animais vai estar bem seca. A gengiva mesmo, você olha a gengiva deles, vai estar seca. Geralmente é bem molhadinha, coradinha, brilhosa, né? Quando você olha, vai estar seca. A mucosa dos olhos, o nariz vai estar bem ressecado. Os veterinários conseguem identificar de forma mais efetiva, né? Tanto com exame, através de exame físico também. Mas o animal vai estar com a língua seca, com a gengiva seca. E aí, insolação é um pouquinho mais difícil de perceber, mais fácil perceber em animais de pele clara, né? Então, lembrando que animais de pele clara também tem que passar protetor solar, principalmente no focinho, né? Nessa região do rosto, porque é mais fácil pegar esse sol e essa insolação. Mas é um pouco difícil observar nos animais insolação se ele não for de pele clara. O ruim de passar o protetor no focinho é que vão lamber na hora. Sim, tem que ser acostumado, né? E qual a melhor forma de manter os cães e gatos hidratados no calor? Então, bastante água. Fornecer muita água, se necessário. Deixar água em cada lugar da casa. Água fresca, lembrando, água fresca e geladinha, filtrada, tá? Porque sai quente demais da... Isso, água filtrada. Lembrando que a água pode transmitir também alguns tipos de parasitas, como a giardia. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente nesses períodos de chuva também, a gente tem bastante incidência de giardia, tá? E também uma zoonose, também vem pro ser humano. E aí, a gente tem que tomar cuidado. Nada de água de torneira pros cães, tem que ser filtrada mesmo. Eu já fiz também aquelas balão com água. Sim. Aí você faz uma pelatona de gelo e deixa lá na vasilha. Sim, é bem legal. E os gatos também tem várias formas de fazer eles beberem mais água. A fonte. Isso, tem a fonte. Você também pode fazer aquela coisa com... Já ouviram falar do churu? Já ouviu falar do churu? Ai, a minha adora. É um petisco, né, líquido, que você também pode botar um pouquinho na água e aí congelar. Fazer tipo picolé, né? Aí eles gostam bastante. Os cães também adoram picolé. Então, você pode pegar um pouquinho de sachê, congelar e fazer pedrinhas, né? Diluir aquele sachê um pouquinho mais para poder fazer esses picolés de sachê. E os gatos, além dos bebedouros, né? Tem que ter bastante bebedouros pela casa. Esses churros também são bem legais para você fazer eles se hidratarem. E também oferecer sachê. Não é um problema oferecer sachê diariamente pro gato. Então, pode oferecer, não precisa botar o sachê inteiro na ração, né? Porque a gente tem que controlar. Misturar com água, mas né? Pode misturar um pouquinho com água, que eles gostam bastante. E os horários mais seguros para passear nos dias quentes, quais são? Então, nos dias quentes, os horários mais seguros são antes das 8 horas, né? E após o entardecer, né? O pôr do sol. Então, é importante. Só que aqui em Roraima a gente tem um problema, né? O asfalto fica bem quente. Então, é ideal a gente colocar o pé no nosso chão, né? Isso, então, tirar o sapato, botar o pé, ver se você aguenta. Se você aguenta, aí você leva seu cão. Mas se você não aguenta, imagina eles que o coxinho, né? Que é aquela partezinha das patinhas dele, é muito sensível. Então, se ele pisar no asfalto, tanto quente que aquele coxinho pode queimar e até chegar a cair e ficar em carne viva. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aquilo fere muito fácil. Então, tomar bastante cuidado. E, além disso, como eu falei, não fazer o seu animal se exercitar mais do que pode. Principalmente nesse período de calor, porque ele pode ficar bem cansado. Então, respeite o limite do seu pet, né? E ventilador e ar-condicionado, faz bem ou mal para eles? Então, os meus adoram. Faz bem sim, né? Mas tem que tomar cuidado com a temperatura, né? Se ficar muito frio, tem que tomar cuidado para eles não abaixarem a temperatura. Mas sim, nesses períodos quentes, principalmente aqueles cães maiores que ficam muito cansados, aqueles que têm o focinho mais achatado também, que eles têm uma dificuldade para respirar, e no calor fica mais difícil ainda.
Então, um ventiladorzinho, um ar-condicionado faz bem sim pra eles. Um chão geladinho, que eles gostam de deitar, né? O meu gato, ele gosta de ficar na frente da geladeira. A minha se adonou da tábua de passar roupa. Oh, meu Deus. Ela mora lá na tábua. E agora que tá nesse período friozinho, né? Os meus animais estão amando ficar na varanda, na cerâmica geladinha. Eles estão adorando. E como adaptar a alimentação dos animais durante os períodos mais secos e quentes? Então, como a gente falou, poder misturar mais o sachê, úmido, né? isso, fazer mais úmidozinho a alimentação, misturar um pouquinho. Os gatos, como eu falei, do churu, é excelente. É uma forma excelente de fazer eles se alimentarem e beberem mais água. Mas a ração, no geral, pode manter a mesma, né? A gente só tem que ver porque existe ração para cada tipo de pet. Então, se seu animal é castrado, tem uma ração específica. Se seu animal pros idosos. Isso, pros idosos tem uma específica. Se ele tiver gordinho, tem uma específica. Se ele tiver atopia, tem uma. Se ele tiver problema cardíaco, tem uma. Renal. Então, tem ração para todos os tipos de pets, né? E também tem as famosas alimentações naturais. Daí, isso tem que ser feito com o veterinário. Nutricionista. Também o zootecnista pode fazer, né? Que eles são especialistas em manejo nutricional dos animais. E aí, fazer toda essa divisão. Quanto de proteína que ele tem que se alimentar, quanto de carboidrato, de verdura. Então, esses especialistas, né? Esses profissionais conseguem fazer essa divisão. E daí, eles podem acrescentar coisas mais úmidas e um pouquinho para ajudar, né? Nesse período quente. Você quer deixar alguma recomendação especial para os tutores de pet, né? Sim, queria deixar uma recomendação. Se seu pet, né, tiver com as vacinas atrasadas, aproveita logo para atualizar, tá bom? Vermífugo. Os vermífugos também. Lembrando que a vacina ela é anual. Então, não é só aquelas 3 primeiras ou 4 primeiras que seu pet é filhote. Tem que repetir todo ano. Lembrar também a vacina de raiva, gente. É muito importante, porque é uma zoonose e ela é fatal, né? A gente sabe. Então, tomar bastante cuidado. Além dessas vacinas que eu falei, da de raiva e a multiviral, a gente também tem a vacina para gripe dos cães, né? Que é a tosse dos canis. Então, dá para também fazer essa vacina. Tem alguns tipos de forma Tem vacina de giardia Tem também, a vacina, né? de giardia, só que no nosso protocolo. Não no protocolo, mas no guideline que a gente segue, né? Ela ainda não tá inserida. Então, ainda não é, vamos supor, recomendada amplamente pelos profissionais, porque ainda não tá inserida no guideline, que a gente chama que a gente conhece como o ASAVA, né? E lá ainda não tá inserida. Então, ela não faz parte do protocolo vacinal obrigatório, né? E os gatos também têm as virais deles, né? Tem aqui tem 4, aqui tem 3, né? Tipos de vírus. E também gato tem que tomar remédio de verme e a vacina de raiva. Então, lembrar desses protocolos, manter o seu animal bem protegido. Nesse período de chuva, manter ele mais abrigado e fora de ambientes úmidos, evitar que ele fique em chuva. Animal de quintal não é para ficar pegando chuva, então ele tem que ter um abrigo seguro para ele, né? Nem que seja uma casinha, um canilzinho protegido dessa chuva. Ele não pode ficar na chuva. E lembrar também, se você perceber alguma coisa, que o cachorro, o gato tá diferente, tá com algum problema, leva logo ao médico. Sim. Não espera. Não esperem, gente, porque às vezes, principalmente gato, esconde muito, viu? Ele não demonstra que ele tá doente. Então, eu vou falar alguns sintomas para vocês se preocuparem, né? Como, por exemplo, parar de se alimentar, ter diarreia, vômito, apresentar tosse seca, tosse também com catarro, né? Que a gente chama de tosse produtiva. Os gatos, aquele miado mais rouco. Dificuldade também para o animal ficar triste, né? Não fazer mais as coisas que ele geralmente faz, como brincar. Então, isso tudo a gente tem que se preocupar e levar ao médico veterinário para ver o que tá acontecendo com esse bichinho. Tá certo. Muito obrigada, doutora Júlia, pelas suas informações. Vamos cuidar bem dos nossos bichinhos. Isso. Né? Não maltratem. Não maltratem seus bichinhos, gente. Deixar o seu bichinho na chuva é maus tratos, viu? E os meus são chiques, eles dormem dentro do meu quarto. Isso. Principalmente o dia que tá chovendo. Isso, então tem que tomar bastante cuidado. Eu que agradeço aqui o convite
E qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigada. E assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. E se você gostou, compartilha com os amigos. Não esquece de marcar a Defensoria nas redes sociais. Eu sou Gislaine Teixeira e eu conto com a sua companhia no próximo programa. Até lá!